Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, o dia de hoje é o dia que importa, o dia de amanhã não nos pertence. O dia de hoje é o dia que importa que a gente busque cada vez mais a sua palavra, o seu entendimento, buscarmos cada vez mais o conhecimento daquilo que Deus quer nos mostrar cada vez mais, aquilo que Ele quer que nós aprendamos, para que cada vez mais estejamos mais próximos dEle, mais próximos dos seus propósitos para as nossas vidas. Lembre-se de que a maior razão da sua existência não é aqui, não é nessa terra, mas é uma fase da nossa vida que precisamos viver. Mas Deus ele tem um propósito muito maior em nossas vidas. Ele mesmo colocou isso para nós, dizendo que um dia Ele voltará. Ele voltará para buscar aqueles que são seus, para que tenham uma vida eterna, uma vida longe de toda a maldade que nós vemos nesse mundo. Eu sei que o mundo não é só de maldades. O mundo tem muitas coisas que nos alegram, que nos fazem felizes, mas a maldade ela está presente. E até mesmo nas situações onde nós nos sentimos felizes, às vezes outras pessoas não estão alegres. Vamos dar um exemplo? No futebol, né? Se um time vence, um está feliz, o outro não. Sempre existe uma divisão de felicidades. Talvez os interesses de uns sejam atendidos e o interesse de outros não. Mas na presença do Senhor é diferente. Na presença do Senhor Ele quer que todos os interesses sejam atendidos, mas esses interesses eles têm que estar conectados com a palavra do Senhor. Eles têm que estar direcionados de acordo com aquilo que o Senhor tem planejado ou espera de nós. Deus ele quer fazer parte dos nossos planos. Ele quer fazer parte dos seus planos. Ele quer realmente conduzi-los ao caminho, ao caminho que você planejou. Mas mais do que tudo isso, Ele quer conduzi-lo ao caminho que Ele planejou para a sua vida. Um caminho realmente de prosperidade. Mas essa prosperidade, ela pode ser financeira? Sim, claro. Pode haver uma prosperidade financeira? Pode, claro que pode. Mas mais do que tudo isso, mais do que financeiramente Ele te preencher, Ele quer te preencher espiritualmente. Lembra que eu falei essa semana a diferença entre preço e valor? Tudo que o dinheiro compra queima. Mas aquilo que é valor na sua vida, aquilo que você deposita, naquilo que te importa na sua vida, aquilo que é valor, que está conectado com Deus, nada queima, é eterno. E eu te convido hoje a pensar um pouco mais sobre essa questão, sobre ao que nós muitas vezes reclamamos, né? Puxa, parece que Deus não me ouve, a gente vê tanta maldade nesse mundo e Deus não ouve. E aí vem o Washington aqui e fala para mim que eu tenho que entregar o meu coração ao Senhor, que eu tenho que me alegrar com os seus caminhos, mas onde estão os caminhos do Senhor? Lembra? Provérbios 23, 26, eu vou repetir. Dá-me, filho meu, o teu coração, e que os teus olhos se alegrem com os meus caminhos. E aí você deve estar se questionando, mas quais são os caminhos do Senhor? Ele quer mostrar para nós todos os dias isso. Ele está disposto a fazer isso todos os dias, mas a pergunta é, você está disposto a buscar isso? Porque simplesmente dizer eu quero o caminho, mas não buscá-lo, sentar num lugar e esperar que as coisas aconteçam, não vão te fazer encontrar o caminho do Senhor de forma alguma. E o caminho do Senhor começa pela sua palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês aí, o capítulo, o versículo está no livro de Isaías, no capítulo 55, e ele começa pelo versículo 8, tá? Porque ele fala o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Veja bem como é que ele começa. Que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e nem os caminhos dele são os nossos caminhos. Então aquilo que nós muitas vezes planejamos sem mesmo buscar o Senhor, nós vamos no caminho contrário. Esse é fato. É uma decisão na nossa vida. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudéssemos decidir pelos nossos caminhos. Mas entenda também que a partir do momento em que nós decidimos pelos nossos caminhos, sem consultar a Deus, sem realmente se importar com o que Deus pensa, com o que Deus determina, as consequências das nossas decisões são nossas. Elas podem ter boas consequências? Pode ser que você diga assim, estou tendo ótimas consequências com as minhas decisões, perfeito. Se isso alegra os seus olhos, perfeito. Mas se as coisas não estão acontecendo, por que agora a culpa é de Deus? Se as decisões foram nossas. Pensa nisso. E ele dá continuidade.
Ele fala o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando Deus mostra isso para nós, Ele claramente fala para nós que os propósitos dele são maiores do que os nossos. Que os propósitos de Deus, eles têm como um propósito muito maior do que nós temos, porque o nosso entendimento é aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos. Esse é o nosso entendimento. Lembra da palavra: buscai o Senhor de todo o vosso coração e não te apoie nos teus próprios entendimentos. Antes reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele vai o quê? Ele vai ajustando as veredas dos teus caminhos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos, Ele vai ajustando. Aí você vai dizer assim: nossa, mas faz tempo que eu estou buscando e parece que as coisas não estão acontecendo. Calma, é paciência, paciência. Nas tribulações, elas geram perseverança, porque nós continuamos a buscar. A perseverança gera o quê? A esperança. É o melhor, a perseverança, ela gera experiências que nos levam a ter esperança. E essa esperança é que alimenta a nossa paciência. Por isso que eu te digo cada vez mais: busque o Senhor. Os caminhos dele são mais altos do que os seus. Os caminhos dele são mais altos do que o meu caminho. Tudo que eu planejo para a minha vida são apenas caminhos rasos, mas o Senhor tem um planejamento maior. Tudo que eu vivo na minha vida são momentos, mas Deus tem uma eternidade planejada para mim e para você. Eu sei que muitas vezes as batalhas são difíceis, as batalhas são muito difíceis. Não é fácil nem para você nem para mim. Muitas vezes você não tem vontade de chorar, eu tenho, mas a questão não é essa. A gente pode chorar, a gente pode buscar, deixar Deus responder. Eu sei que o plano dele é maior do que o meu, o plano dele é maior do que o seu. E o que eu te digo hoje é: entrega o teu coração ao Senhor. Deixa Ele conduzir os teus caminhos. Consulte a Deus naquilo que você vai decidir. Deixa Ele te responder. E se a resposta for contrária à sua, eu sei que pode ser que haja uma frustração. Mas tenha certeza de que o resultado vai ser melhor do que o que você está planejando. Pensa nisso. Que Deus ilumine o teu caminho. Que hoje você tenha um dia maravilhoso, maravilhoso, na presença do Senhor sempre. Se for um dia de muitas conquistas, glória a Deus. Se for um dia de muitos desafios, glórias a Deus. Porque Ele está ali te protegendo, te conduzindo. Ele está com você em todos os momentos, mas você precisa convidá-lo a participar da sua vida. Jesus Cristo disse que Ele viria, Ele e o Pai fariam moradas em nosso coração, a partir do momento em que nós entregarmos o nosso coração a Ele. As batalhas vão existir. Jesus Cristo falou: tereis aflições. Ao buscar a palavra do Senhor, você vai ter combates. O inimigo vai combater contra você. Pode ter certeza disso. Mas quem está com você é Jesus Cristo. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. E Ele quer fazer da sua vida uma grande vitória, para a honra e glória dEle. Pensa nisso. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, protegido. Em nome de Jesus. Amém.